bem-vindo ao nosso canal. Se gostar do conteúdo do vídeo, pedimos que deixe seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma de nossas atualizações e compartilhe com seus amigos e familiares. Aproveite essa oportunidade de se conectar com uma história poderosa e significativa. Você não vai se arrepender. Que a paz e a vitória do Senhor esteja sempre com você. O Sermão da Montanha. Mateus capítulo 7. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis, batei, e abrir-se-vos-á. Porque, aquele que pede, recebe, e, o que busca, encontra, e, ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque está é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. O capítulo 7 do livro de Mateus é a continuação do Sermão da Montanha, onde Jesus ensina sobre diversos aspectos da vida cristã. Neste capítulo, Jesus aborda temas como o julgamento pessoal, a importância de buscar a Deus em oração, a necessidade de agir de acordo com os ensinamentos de Jesus e a importância de construir uma vida fundamentada na palavra de Deus. O capítulo 7 de Mateus, versículos 1 a 5, nos traz uma importante lição sobre julgamento e autoconhecimento. Jesus nos ensina a não fazer julgamentos precipitados sobre os outros, pois seremos julgados da mesma forma que julgamos. Ele nos alerta para a hipocrisia de querer corrigir os defeitos dos outros sem antes corrigirmos a nós mesmos. Essa mensagem tem uma aplicação prática em nosso dia a dia. Muitas vezes, somos rápidos em julgar e criticar os outros, focando em suas falhas e ignorando nossas próprias imperfeições. No entanto, Jesus nos convida a refletir sobre nossas atitudes e comportamentos antes de apontar o dedo para os outros. A primeira lição que podemos tirar desses versículos é a importância do autoconhecimento. Devemos ser honestos e humildes o suficiente para reconhecer nossos próprios defeitos e trabalhar para corrigi-los. Ao invés de nos preocuparmos excessivamente com os erros dos outros, devemos nos concentrar em nosso crescimento pessoal. Além disso, essa passagem nos lembra da necessidade de cultivar a empatia. Ao invés de fazer julgamentos apressados, devemos buscar entender as motivações e circunstâncias das pessoas ao nosso redor.
Isso nos permite desenvolver uma postura mais compassiva e compreensiva, contribuindo para relacionamentos mais saudáveis e harmoniosos. Por fim, essa reflexão nos convida a praticar a humildade. Reconhecer nossas próprias falhas e limitações nos torna menos propensos a julgar os outros de forma severa. Ao invés de nos colocarmos em uma posição de superioridade, devemos adotar uma postura de respeito e aceitação, reconhecendo que todos somos seres humanos em constante aprendizado. Portanto, a lição que podemos tirar desses versículos é a importância de olharmos para nós mesmos antes de apontar o dedo para os outros. Ao cultivar o autoconhecimento, a empatia e a humildade, poderemos construir relacionamentos mais saudáveis e uma vida mais plena. No capítulo 7 de Mateus, versículo 6, Jesus nos diz: Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. Essa passagem, embora curta, traz uma lição importante para a nossa vida diária. Jesus nos alerta para não desperdiçarmos coisas valiosas em situações ou pessoas que não as valorizarão. Ele usa a metáfora de cães e porcos para representar aqueles que não reconhecem ou apreciam o que é sagrado ou precioso. Essa mensagem nos convida a refletir sobre como investimos nosso tempo, energia e recursos. Muitas vezes, nos esforçamos para oferecer o melhor de nós mesmos, compartilhando nossos conhecimentos, habilidades e amor com os outros. No entanto, nem todos estão dispostos a receber ou valorizar essas dádivas. A lição que podemos tirar desse versículo é a importância de discernir e escolher sabiamente onde investimos nossa energia. Nem todos estão prontos ou abertos para receber o que temos a oferecer. Devemos ser cautelosos ao compartilhar coisas valiosas com pessoas que não valorizam ou respeitam essas dádivas. Isso não significa que devemos ser insensíveis ou negar ajuda aos outros. Pelo contrário, devemos ser compassivos e generosos. No entanto, é fundamental reconhecer quando é apropriado e benéfico compartilhar nossa sabedoria, recursos ou amor, e quando é melhor guardar essas pérolas para situações mais propícias. Portanto, a reflexão diária que podemos tirar desse versículo é a importância de discernir e valorizar onde investimos nossa energia e recursos. Ao sermos cautelosos e sábios na escolha de como compartilhamos nossos dons, podemos garantir que nossas ações tenham um impacto positivo e significativo nas vidas daqueles que estão realmente dispostos a receber e valorizar o que temos a oferecer. No capítulo 7 de Mateus, versículos 7 a 11, Jesus nos encoraja a buscar, pedir e bater, pois aqueles que buscam encontrarão, os que pedem receberão e os que batem terão a porta aberta. Ele usa o exemplo de um filho que pede algo ao seu pai, comparando-o ao relacionamento que temos com Deus, nosso Pai Celestial. Essa passagem nos convida a refletir sobre a importância da confiança e da relação íntima que podemos ter com Deus em nossa vida diária. Assim como um filho confia no amor e na provisão de seu pai, somos convidados a confiar em Deus e a buscar sua orientação, provisão e ajuda em todas as áreas de nossas vidas. O exemplo do filho pedindo ao pai nos mostra a simplicidade e a sinceridade que devemos ter em nossa comunicação com Deus. Da mesma forma que um filho se dirige ao seu pai com confiança e sinceridade, podemos nos aproximar de Deus em oração, expressando nossas necessidades, anseios e desejos. A lição que podemos tirar desses versículos é a importância de nos aproximarmos de Deus como um filho se aproxima de seu pai. Devemos ter um coração aberto, confiante e humilde ao buscá-lo, sabendo que ele é um pai amoroso e atencioso que deseja nos ouvir e nos ajudar. Além disso, Jesus nos assegura que Deus não nos dará coisas prejudiciais ou más, mas sim boas dádivas. Ele conhece nossas necessidades e desejos mais profundos, e quando pedimos em conformidade com a sua vontade, Ele nos concede aquilo que é melhor para nós. Portanto, a reflexão diária que podemos tirar desses versículos e do exemplo do filho pedindo ao pai é a importância de desenvolvermos uma relação íntima com Deus, confiando em sua provisão, orientação e amor. Ao nos aproximarmos dele com sinceridade e fé, podemos experimentar sua bondade e receber suas bênçãos em nossas vidas. No capítulo 7 de Mateus, versículo 12, Jesus estabelece o princípio da regra de ouro, dizendo: Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Essa afirmação resume uma lição fundamental para a nossa vida diária. A regra de ouro nos convida a refletir sobre a importância de tratarmos os outros da mesma maneira que gostaríamos de ser tratados. Ela nos lembra da importância da empatia, do respeito e da bondade em nossas interações com as pessoas ao nosso redor. Ao aplicarmos a regra de ouro em nossas vidas diárias, somos desafiados a considerar as necessidades, os desejos e os sentimentos dos outros, assim como consideramos os nossos próprios. Ela nos convida a pensar além de nós mesmos e a agir de forma compassiva, generosa e justa.
Essa reflexão nos leva a compreender que, ao tratar os outros com bondade e respeito, estamos construindo relacionamentos saudáveis e fortalecendo a harmonia em nossas interações sociais. Ao mesmo tempo, a regra de ouro nos ajuda a evitar ações e palavras que possam causar dor, injustiça ou sofrimento aos outros. A lição que podemos tirar desse versículo é a importância de cultivar um coração compassivo e de agir com bondade em todas as nossas relações. Ao nos colocarmos no lugar do outro e considerarmos como gostaríamos de ser tratados, podemos promover um ambiente de respeito, compreensão e amor. No capítulo 7 de Mateus, versículos 13 e 14, Jesus nos adverte sobre a existência de dois caminhos: o caminho largo que leva à perdição e o caminho estreito que leva à vida. Esses versículos nos convidam a refletir sobre a importância de seguir os princípios da Bíblia em nossa jornada diária. A lição que podemos tirar desses versículos, ao seguir os princípios da Bíblia, é a necessidade de fazer escolhas que estejam em conformidade com a vontade de Deus. Isso implica em buscar a justiça, a bondade, a humildade, a compaixão e o amor ao próximo em todas as nossas atitudes e decisões. Ao seguir os princípios da Bíblia, somos desafiados a renunciar aos prazeres momentâneos que são contrários aos ensinamentos divinos. Isso não significa que a vida cristã seja fácil, mas sim que devemos estar dispostos a enfrentar desafios e dificuldades em nome da fidelidade aos princípios bíblicos. Ao escolher o caminho estreito, estamos optando por uma vida de integridade moral, retidão de caráter e busca pela santidade. Isso requer disciplina, autocontrole e constante renovação do nosso relacionamento com Deus. Essa reflexão nos convida a avaliar diariamente nossas escolhas, pensamentos e ações, em busca de alinhar nossa vida com os princípios da Bíblia. Devemos buscar viver uma vida que reflita a imagem de Cristo, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Portanto, a reflexão diária que podemos tirar desses versículos é a importância de seguir os princípios da Bíblia em nossa jornada diária. Ao optarmos pelo caminho estreito, estaremos nos comprometendo a viver de acordo com os valores e princípios estabelecidos por Deus, buscando a verdadeira vida e a realização espiritual. No capítulo 7 de Mateus, versículos 15 a 20, Jesus nos alerta sobre a importância de discernir entre os verdadeiros profetas e os falsos profetas, utilizando a metáfora da árvore e seus frutos. Esses versículos nos convidam a refletir sobre a importância de avaliarmos as pessoas e suas ações pelos frutos que produzem. Jesus nos ensina que uma árvore boa produz bons frutos, enquanto uma árvore má produz frutos ruins. A lição que podemos tirar desses versículos é a importância de discernir a verdade e a autenticidade nas palavras e ações das pessoas ao nosso redor. Nem todos que se apresentam como líderes espirituais ou professores da fé são verdadeiros em seu caráter e ensinamentos. Ao olharmos para os frutos que alguém produz, podemos avaliar se suas palavras e ações estão alinhadas com os princípios e valores ensinados por Jesus. Um verdadeiro profeta ou líder espiritual será conhecido por suas boas obras, sua integridade moral e seu amor ao próximo. Por outro lado, um falso profeta ou líder espiritual será revelado pelos frutos ruins que produz. Suas palavras podem ser enganosas, suas ações podem ser egoístas e seus ensinamentos podem levar as pessoas para longe da verdade e do amor de Deus. Essa reflexão nos convida a sermos cuidadosos e atentos em relação às influências que permitimos em nossas vidas. Devemos buscar discernimento e sabedoria para identificar aqueles que estão genuinamente comprometidos com a verdade e com a vontade de Deus. Portanto, a reflexão diária que podemos tirar desses versículos é a importância de avaliar as pessoas pelos frutos que produzem. Ao discernir entre os verdadeiros profetas e os falsos profetas, estaremos protegendo nossa fé e buscando seguir aqueles que genuinamente nos conduzem à verdade e ao amor de Deus. Mateus capítulo 7 versículos 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esses versículos nos trazem uma importante lição sobre a importância de viver uma vida de verdadeira obediência a Deus. Jesus nos alerta que não é suficiente apenas proclamar o seu nome e realizar feitos impressionantes em seu nome. O que realmente importa é fazer a vontade do Pai Celestial. Podemos refletir sobre como, muitas vezes, podemos nos enganar pensando que estamos fazendo o suficiente para agradar a Deus.
Podemos estar envolvidos em atividades religiosas, proferindo palavras de fé e até mesmo realizando coisas extraordinárias, mas se não estivermos vivendo de acordo com a vontade de Deus, tudo isso será em vão. A lição que podemos tirar desses versículos é a importância de uma fé genuína, que se manifesta através da obediência e submissão à vontade de Deus. Não basta apenas parecer religioso ou falar de Deus, é necessário agir de acordo com os ensinamentos de Jesus. É preciso buscar uma relação íntima com Deus, conhecendo-o verdadeiramente e vivendo em retidão diante dele. Portanto, ao refletir sobre esses versículos em nosso uso diário, devemos nos questionar se estamos realmente vivendo de acordo com a vontade de Deus. Estamos buscando uma relação pessoal com Ele? Estamos dispostos a obedecer e seguir os seus mandamentos? Estamos nos esforçando para viver uma vida de amor, justiça e misericórdia? Que esses versículos nos incentivem a buscar uma fé autêntica, que se manifesta em ações concretas e em uma vida que reflita o caráter de Cristo. Que possamos verdadeiramente conhecer a Deus e fazer a sua vontade, para que no dia do juízo, possamos ouvir as palavras de Jesus em Mateus capítulo 25 versículo 23, Bem feito, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mateus capítulo 7 versículos 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Estes versículos nos trazem uma importante lição sobre a importância de construir nossa vida sobre uma base sólida e confiável, que é a palavra de Deus. Jesus compara aqueles que ouvem suas palavras e as praticam a um homem sábio, que constrói sua casa sobre a rocha. Essa casa permanece firme mesmo diante das adversidades e dificuldades da vida. Por outro lado, aqueles que ouvem suas palavras, mas não as praticam, são comparados a um homem insensato que constrói sua casa sobre a areia, e quando as tempestades vêm, a casa cai. Podemos refletir sobre como construímos nossa vida diariamente. Estamos edificando nossa vida sobre a rocha, que é a palavra de Deus, ou estamos construindo sobre a areia, que são as ilusões e valores passageiros deste mundo? A lição que podemos tirar desses versículos é a importância de uma fé que se manifesta em ações concretas e em uma vida fundamentada nos ensinamentos de Jesus. Não basta apenas ouvir e conhecer a palavra de Deus, é necessário praticá-la e viver de acordo com ela. É preciso edificar nossa vida sobre a rocha sólida da verdade de Deus, para que possamos resistir às tempestades e dificuldades que a vida nos apresenta. Portanto, ao refletir sobre esses versículos em nosso uso diário, devemos nos questionar se estamos construindo nossa vida sobre a rocha ou sobre a areia. Estamos buscando viver de acordo com os ensinamentos de Jesus? Estamos construindo uma vida de fé, integridade e obediência a Deus? Ou estamos nos deixando levar pelas ilusões e valores passageiros deste mundo? Que esses versículos nos inspirem a afirmar nossa fé em Jesus Cristo e a construir uma vida sólida e segura sobre a rocha da Sua palavra. Que possamos ouvir e praticar as suas palavras em todas as áreas de nossa vida, para que possamos resistir às adversidades e permanecer firmes em nossa fé. Que essa reflexão nos incentive a buscar uma relação mais profunda com Deus, a estudar e meditar em sua palavra e a viver de acordo com os seus princípios e valores. Que a nossa vida seja uma testemunha viva da graça e do poder de Deus, e que possamos experimentar a segurança e a paz que vem de construir nossa vida sobre a rocha inabalável que é Jesus. Mateus capítulo 7 versículos 28 a 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque ele os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Estes versículos nos mostram a reação da multidão ao ensino de Jesus. Eles ficaram admirados com a sua doutrina, pois ele ensinava com autoridade, ao contrário dos escribas. A lição que podemos tirar desses versículos é a importância de buscar o verdadeiro ensino e autoridade espiritual em nossa vida diária. Vivemos em um mundo com inúmeras ideologias, filosofias e crenças. Muitas vezes, somos bombardeados por diferentes opiniões e ensinamentos que podem nos confundir e desviar do caminho certo. É por isso que é tão importante discernir a autoridade e a fonte do ensinamento que seguimos. Assim como a multidão ficou admirada com a autoridade de Jesus, nós também devemos buscar o ensinamento verdadeiro e autorizado por Deus. Devemos buscar ensinamentos que estejam de acordo com a palavra de Deus e que nos conduzam a uma vida de verdade, amor e justiça.
Ao refletir sobre esses versículos em nosso uso diário, devemos nos questionar sobre as fontes de ensinamento que estamos seguindo. Estamos buscando a sabedoria e o conhecimento que vem da autoridade de Deus? Estamos meditando na Sua palavra e buscando entendimento através da oração e do relacionamento com Ele? A lição que podemos tirar desses versículos é que devemos ter cuidado ao escolher as fontes de ensinamento em nossa vida. Nem todas as vozes são confiáveis e nem todos os ensinamentos são verdadeiros. Precisamos buscar a autoridade de Deus e a orientação do Espírito Santo para discernir a verdade e seguir o caminho correto. Que esses versículos nos inspirem a buscar a autoridade de Deus em todas as áreas de nossa vida. Que busquemos o conhecimento e a sabedoria que vem dele, para que possamos viver de acordo com os seus princípios e valores. Que a nossa busca pela verdade seja constante e que estejamos dispostos a abandonar ensinamentos errados e nos voltar para a verdade absoluta que se encontra em Deus. Que essa reflexão nos incentive a buscar uma relação mais íntima com Deus, a estudar e meditar em Sua palavra e a obedecer à Sua vontade. Que possamos ser como a multidão que se maravilhou com a autoridade de Jesus e que sejamos transformados por Sua doutrina em nossas vidas. Chegamos ao final de mais um vídeo. Ao apreciar esses ensinamentos, gostaríamos de incentivá-lo a se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdo inspirador e edificante. Deixe seu like, ative o sininho para não perder nenhuma de nossas atualizações e compartilhe com outras pessoas. Que a paz e a vitória do Senhor estejam sempre com vocês.